falar com o amor de Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Isso aí, vamos lá. Você vai abrir no quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 3, versículo de número 15 e o versículo de número 16. João capítulo 3, versículo 15 e o versículo de número 16. Enquanto vocês estão procurando, deixa eu lhe falar algo aqui. A minha esposa não pôde vir, a nossa irmã Jéssica, porque a gente está todos os dias, de terça a sábado, dentro do ônibus, pregando, falando do amor de Deus e também vendendo a nossa mercadoria, que é aquele chocolate conhecido como trufa. A gente prega todo dia, hoje não nada. Eles pregam de terça a sábado. Aí a gente sai de um suruga pregando, desce de um, sobe de outro ônibus, desce de um, sobe de outro ônibus, e para lá na estação de Águas Claras. Aí lá já é a nossa base, é o nosso destino, né? A gente para ali e ali nós fazemos a nossa mercância. E o que acontece? Eu entendo que ela é uma mulher frágil, quando a mulher fala que as mulheres são vasos mais frágeis. Então assim, eu deixei ela em casa para ela se descansar, para amanhã, mesmo no feriado, a gente está na rua de novo. Porque a gente tem uma meta. A gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, e se alcançar isso aí. Então Deus sabe o que é. Então assim, gente, ela não veio, mas ela mandou a trufa para cá. Então se vocês puderem ajudar, compra a trufa. Justo, mas compra a trufa. Tem mercado aí fora aí, fala a verdade. Tem mercado que vende trufa de R$5, vende ou não vende? Vende de 5, vende de 4, não é? Mas a trufa aqui você vai pagar uma, 13 e 2, Uma, 13 e 2, Aí tem trufa de coco, tem trufa de brigadeiro, tem trufa de milho e tem trufa de limão. E tem trufa de café também. Então tem tudo aí que é bom. A gente aceita isso. Então se vocês puderem ajudar, não deixe voltar para casa com essa trufa. Deixa eu voltar para casa com essa sacola vazia, tem um pouquinho ali. Tem um pouquinho, para que ela possa ver que o trabalho foi feito com excelência. Amém, irmãos? Então, você que está com o seu celular, já manda um zap para casa, para o esposo, para a esposa, para os filhos, manda aí R$20, R$10, para eu poder comprar a trufa do irmão. Amém? A trufa é bênção, meu irmão. Quem comer vai ver que a nossa é de qualidade. Tá certo? 1, 2 e 2. Quem vai ajudar, diga amém. Agora eu vou água. Mas eu creio que Deus vai fazer milagre. Já fez. Amém. Então eu posso, meu irmão. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 15 e 16. Quem achou de novo aí? Vamos lá, todo mundo junto, vai ganhar o consumo. Todo mundo junto, tá certo, irmão? Vamos lá. Quando disser 3, você vai ler João capítulo 3, versículo 15 e o 16. Vamos fazer assim, a gente vai ler o 15 para e o 16. Vamos lá. João 3, do 15 ao 16. Vamos lá. 3, vai. 16. Porque eu não vou a maneira que Deus seu Filho vem, para que todos possam crer, não mereça mais ter a vida, soberano Deus, eterno Pai. A você das diferenças que apareceu na terra, agora você é uma palavra do Senhor, para eu orar pela mesma, porque o apóstolo Paulo disse, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Pai, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor prepare o coração, para a tua igreja, para que possa cair a tua semente, Pai, que é a tua palavra, e que essa semente
Nós estamos diante de um texto muito conhecido, muito pregado, muito falado, acerca dessa passagem que nós acabamos de fazer lição. Talvez o pastor Leomar, a pastora Mari, alguns obreiros que estão aqui, ou então alguns pastores já tiveram a sua oportunidade para falar desse homem chamado Nicodemos, a qual foi ter com Jesus à noite, para saber de Jesus acerca dos mistérios. A Bíblia diz que o apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, essa família era uma família de homens pescadores. Era da onde, por favor, silêncio, escute. Era uma família de pessoas pescadores. Era da onde eles tiravam sustento para poder manter sua casa, para poder sustentar a sua família, até mesmo para poder pagar os impostos daquela época, que era o imposto de Roma. Mas Jesus, quando surgiu na terra, ele foi em busca desses homens, para que viesse estar ao seu lado, para poder exercer a função, a qual foi só otorgada, a função essa, de poder dar continuidade à obra missionária. E João agora começa a andar ao lado de Jesus, e começa a escrever os feitos, os milagres, as curas, os prodígios, as maravilhas, as multiplicações de pão e peixe, porque João, ele andava com Jesus lado a lado. Tanto é que ele disse que ele era conhecido como discípulo amado. Era ele que colocava o seu peito sobre a sua cabeça, sobre o peito de Jesus, quando Jesus estava celebrando a Santa Ceia. E João agora começa a escrever acerca deste homem chamado Nicodemos. E era Nicodemos? Ora, Nicodemos era o doutor da lei, era um homem que conhecia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era um homem que conhecia toda a lei mosaica, era um homem que era doutor, fariseu, era um homem que conhecia toda a lei, todo o pergaminho, toda a Torá. E quando Jesus surgiu pregando a boa nova, criou-se uma curiosidade no coração deste homem, de ele querer ter com Jesus de perto, para querer saber de Jesus acerca do mistério, com que autoridade, com que poder, com que graça, com ousadia Jesus falava. Quando abriu sua boca, os demônios caíam por terra. Quando ele abriu sua boca, quem era cego passava a enxergar, quem era mudo passava a falar, quem era surdo passava a ouvir, quem era paralítico largava a sua cama e saía andando. Mas não foi isso que chamou a atenção deste homem. O que chamou a atenção deste homem foi a palavra de poder e sabedoria, da eloquência, da autoridade que Jesus pregava dentro da sinagoga, que impactava os escribas, que impactava os fariseus, os elogiando, os doutores da lei, os mestres da lei, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Ele começava a abrir a boca e aquele Jesus te perguntava: glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ascensões. Maravilha mais gostoso. Amém. Amém, meu filho. Mas vamos voltar para a palavra de Deus para te dar continuidade. Então Jesus começava a pregar. Então esse homem chamado Nicodemos, ele estava ouvindo a palavra que saía dos lábios de Jesus, que era diferente daquilo que os fariseus e os escribas falavam. Ele falava com mais autoridade, falava mais na ousadia. Então esse homem chamado Nicodemos, ele foi pego por Jesus porque à noite
Boa noite, como essa chuvosa, lavando a nossa sombra de conforto, para vir para este lugar, para poder exaltar e glorificar aquele Evangelho de toda a honra, de toda a glória, que é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu olho para esta palavra aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu olho para mim porque eu fui liberto por essa verdade. Eu orava no bairro da liberdade, pelo vaso de Iraboshi, aonde se mata preso hoje. Eu deixo a guarda amarrado para matar amanhã. O lado filho chora, o enfermo, a você pergunta, pregador, não é para isso o lado filho chora, o enfermo, porque não dá polícia que escolhe, o jovem é grafitante, a polícia mete o pé na porta, arrasta o elemento para lá de fora e começa a metralhar na frente do pai e da mãe, e não vai me essa porque quem morreu é que perdeu a sua vida. A minha mãe colocou no fim da terra, era sempre homem e mulher, e eu tinha alguns irmãos que era envolvido, era um tráfico de droga, e quando o meu irmão chegava, armado com a pistola, na segura, eu pegava aquela pistola e dizia, quando eu crescer, quero ser ladrão, e quando eu crescer, quero ser bandido. Eu continuava professor do Barroso das palavras, agora eu falava, porque a Bíblia vai dizer que a nossa boca, ela tem o poder para abençoar e não amaldiçoar. A nossa boca tem o poder para abençoar e não amaldiçoar. E eu posso também a me contaminar pelas próprias palavras, porque quando eu criei a idade, de 13 anos, eu experimentei a maconha. Com 15 anos, eu experimentei a cocaína. Aleluia. Com 15 anos, eu experimentei a cocaína. No ano de 95 a 96, eu perdi o irmão com 19 anos de idade, ali no bairro da Central da Liberdade, aonde o grupo do Germílio achou o direito na segura de meu irmão. E quando meu irmão foi receber aquele golaço, ele recebeu tiro na cabeça, no peito e no coração. O meu irmão mais velho, pelo nome de Luiz, foi um fundo de beber. Ele colocou um tráfico ali na Avenida Oeste. Aquele tráfico começou a crescer, começou a pegar dinheiro. Quando foi jogar o dia, a polícia fez uma grande operação naquele lugar, aonde aconteceu vingança, é prova de tiro, aonde eles conseguiram matar, é 3 pessoas, o primeiro a morrer, foi no final do CID, o segundo a morrer, foi no meu irmão Marquinho, o terceiro a morrer, foi no meu irmão Luiz. A você pergunta, pregador, você acabou de nos informar que você perdeu esse irmão para o tráfico de droga? Sim, eu acabei perdendo esse irmão para o tráfico. Eu perdi um irmão com 16 anos, outro com 19 anos, outro com 24 anos. Por quê? Porque está escrito no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, Salomão disse: há caminho para os olhos do homem, que ele parece ser perfeito, mas no final é final de morte. Aleluia! Sabe o que aconteceu? O gráfico da Avenida Oeste é corporativa. Nós começamos a traficar, a roubar ali na Avenida Oeste. A polícia voltou, fez uma operação naquele lugar. Parece até brincadeira. Eles conseguiram matar mais 3 pessoas. O primeiro a morrer foi no final do ano, aonde o motivo dos policiais, aonde ali caminhado, quando aonde ali caminhado, o policial chamado Olavo, ele pegou a 12 de repetição, esse saiu pela 12, colocou na garganta de Olavo, e deu um tiro de berço, e depois começou a esburacar o corpo de Alain, preso de bala, o segundo e o terceiro jovem a morrer, e no final do bolão, no final da briga, os policiais pegaram o jovem, levaram para a Cina, Filho,
embaixo agora. Venha. Isso é embaixo. Quer morrer ou quer ficar cego? Quer morrer ou quer ficar cego? Olha a pergunta: quer morrer ou quer ficar cego? Eu escolhi ficar o quê? Cego. Cego. Vou lhe dizer. Aqui, ó. Eliomar, ele tinha 5,38. Os caras olhou para ele e disse: ô meu pai, me preste aí para fazer uma fita. Ele disse: olha, vai sair dar dinheiro para mim também. Mas quando ele deu as costas, o cara pegou as 5 armas dele, ele defragou toda a dele. Pegou 11 tiros no corpo dele. Por isso hoje você vê seu pastor com a perna arrancada, o corpo dele flagelado, marca de tiro pelo corpo, bala alojada. Porque Deus chamou Eliomar e Eliomar não quis servir a Deus. Agora você vendo aqui, ó, um homem que perdeu 13 irmãos por tráfico, tomou 2 tiros pelo corpo, passou por 6 delegacia e por último arrancaram os 2 olhos de faca. Agora eu quero te perguntar: você que está brincando com Deus, vai esperar perder o quê? Vai esperar passar pelo quê? Deus me dá a chance, dá a oportunidade, mas tu que endurecido no coração, tu que brincado com Deus, você só vem para a igreja para ganhar sopa. Só vem para a igreja para ajudar a outra sopa. Vem buscar Deus, rapaz. Vem buscar Deus. Vem buscar o nome que não merece a palavra. A sopa você bebe, daqui a alguns minutinhos tu bota para fora no banheiro, rapaz. Da basura. Verdade, Mas a palavra não, a palavra subsiste para a vida eterna. Aqui, ó, vai esperar perder o Deus, rebelde. Vai esperar perder o Deus, desobediente. Não perdeu a perna. Eu perdi o sonho, porque eu briguei com Deus. Aí depois vai brigar com Deus. Aí depois vai chamar de Deus. Eu sou cego por conta do pecado. E você, rebelde, vai esperar perder o quê? Aqui, eu vou enfiar o dedo agora. Olha cá, olha cá, ó, aqui, ó, vai continuar brincando, vai? Você está achando que você veio aqui para, não, eu vou lá porque está fazendo frio, vou tomar sopa. Não, eu vou lá porque a vida sua tem um bom também. Nada. Você veio aqui porque o papai quer te pegar.